Bidiri. Parte 3. 4 de setembro de 2018. Publicação parcial. Bidi. Bem, Bidi está com vocês e ele lhe saúda. Nós vamos retomar nosso encontro de ontem, prosseguindo com seus questionamentos. Então, eu lhes escuto. Eu estou consciente de estar apegado a esse corpo, sua aparência e sua idade, mesmo que eu saiba que não sou isso. O que você me aconselha? Há alguns anos, eu já disse, para praticar essa refutação e de se colocar no seio da testemunha ou observador. Hoje isso não é mais indispensável. Porque, de fato, a mobilidade da consciência permite sobrepor, aliás, como você o exprime, os diferentes pontos de vista, da sua localização. E vocês são numerosos a viver, ao mesmo tempo, a conjugação da consciência efêmera, da supraconsciência e da consciência. O mecanismo do face a face e da travessia lhe torna, como você o diz, lúcido do fato de que você não é esse corpo e que, no entanto, você permanece aí, como você o diz, apegado. Devido à mobilidade da consciência e de seus diferentes fragmentos, hoje, é bem mais fácil, e você já está, no seio do observador, de constatar que você não é esse corpo e de aceitá-lo. Mas como você o diz, isso não é suficiente para colocá-lo além de toda a consciência, no seio da consciência. A consciência, eu lhe lembro, dito simplesmente, é a própria fonte da consciência. Do instante em que o observador é visto e vivido, sua postulação de apego ao corpo, porque isso não existe que, parcialmente, resta-lhe, simplesmente, soltar toda a ligação ao corpo ou todo apego a esse mundo, do qual seu corpo faz parte. De alguma forma, deixar sua consciência na tranquilidade, no acolhimento e no nada a fazer. Porque, é após esse posicionamento do observador, que o desapego se faz natural e espontaneamente, se você permanece tranquilo, tempo suficiente, quer dizer, sem preocupação, no repouso do corpo, permanecendo no observador, quer dizer, sem meditação, de observar por si mesmo, o desaparecimento do observador. Hoje, isso é muito mais fácil. Porque quem observa se não é você mesmo no jogo eterno? Do instante em que se vive essa revolução, não há mais qualquer problema, de maneira individual e coletiva. A posição do observador lhe conduz natural e espontaneamente além de toda a consciência. É-lhe suficiente observar de forma neutra e você descobrirá, então, que o observador não é que o liame do jogo eterno, ou do absoluto ou último. Não há técnicas, propriamente falando. Contente-se quando você vê isso, como você o coloca em sua questão, de permanecer tranquilo, de não se mexer, se você o prefere, de se esvaziar, mas sem meditar, de se deixar atravessar, sem ação, sem reação, e então, espontaneamente, naturalmente, você descobrirá isso que você é, além de toda forma. Você amará esse corpo, enquanto veículo de manifestação, mas você não será mais, como você o diz, sensível. Nesse momento, a consciência estará estabelecida no último, no limiar da morada de paz suprema. Eu lhe lembro, aí também, que o único marcador, não é isso que você pensa, isso que você crê, ou isso que você sente, mas bem mais essa vacuidade inefável, que se traduz por essa alegria sem objeto, sem sujeito. Não é questão de querer se desembaraçar de toda a identidade, mas simplesmente, de deixar a identidade do corpo, como do observador, estarem no silêncio, no repouso. Do próprio fato, da abertura do coração, essa simples constatação lhe liberará, em totalidade, de sua pessoa. Você deve, simplesmente, observar seus próprios pensamentos que, na verdade, não fazem que aparecer e desaparecer, habituar-se a não se deixar levar ou derivar por ela. E tudo, naturalmente. O jogo eterno e o testemunho, quer dizer, a alegria, estarão aí. Esse jogo eterno, ao desembocar no absoluto, que jamais se moveu, isso ultrapassa, amplamente,
A vivência do eu, isso ultrapassa, amplamente, todo o processo energético ou vibratório. É assim que, hoje, pelo fato mesmo da resolução da anomalia primária, se descobre isso que sempre esteve aí, o jogo eterno. Você não será mais afetado, no primeiro momento, nem pelo corpo e, em seguida, nem pelos pensamentos. E é tudo. Não há prática a considerar. Porque, efetivamente, o permanecer tranquilo, ou como dizia Osho, nada fazer, não em sua vida, mas em certos momentos, que lhe permitirão, naturalmente, descobrir a verdade, que não sofrerá qualquer discussão, e que porá fim de maneira geral e global, a todo apego. Isso lhe conduzirá a viver o amor incondicionado, a seguir, o amor nu, cujo melhor testemunho será sempre a alegria, sua qualidade, sua permanência. E você observará, então, o que resulta diretamente disso. O desaparecimento de toda identificação, ao que quer que seja desse mundo, como de todo mundo. A paz, nesse momento, não poderá ser comparada a qualquer fato condicionado. Essa vacuidade, essa transparência, podem assim, ser magnificadas pelo acolhimento, por uma certa forma de indiferença e de silêncio, que desmascarará, então, naturalmente, a evidência disso que você é, além de toda forma e, anterior a toda dimensão. Isso se tornará cada vez mais fácil, cada vez mais evidente, cada vez mais marcante. Tudo se faz automaticamente, você não tem que lutar, nem mesmo refutar o que quer que seja de sua vida, porque é o olhar neutro, benevolente do observador e, em seguida, de quem observa, que lhe permitirá viver a verdade. Se isso lhe parece difícil, reajuste-se. Se você tem desejo de utilizar o que você conhece como exercício, como prática, isso te deixará, também. Assim, em tudo sendo deixado, o mental cessará, no espaço de um instante, você se encontrará. Mas a melhor posição da consciência nesse desmascarar, nessa retirada da zona de conforto é a imobilidade, a tranquilidade que resulta, de forma natural, na evidência da alegria e da paz. Você não tem nada mais a fazer, nem pensar em desaparecer. E você constatará, então, que você se tem além de toda ideia e de todo pensamento, como de toda energia, de toda visão e de toda vibração, nessa vacuidade do face a face, que lhe permitirá, então, atravessar, sem se mexer, acolhendo, tudo isso que se desenrola. Esse é o único caminho, hoje. Lembre-se, de qualquer forma, que o fenômeno, ao mesmo tempo individual e coletivo, que está em curso, se desenrolará, à perfeição. Eu não posso que lhe reenviar, porque isso também foi dito há muito tempo, há alguns anos, por Sri Aurobindo concernente ao medo e concernente ao choque da humanidade. Seu mental discursivo e reflexivo, a simples leitura dessas palavras pronunciadas há alguns anos, lhe liberará instantaneamente, do instante em que você permaneça tranquilo, sem interrogação, sem questionamento, na humildade e na simplicidade. Nenhuma oração, nenhuma meditação, nenhuma ferramenta, equivalerá a essa postura da consciência em seus diferentes fragmentos. Enquanto você crer que você pode dirigir, controlar, evoluir, segundo a pessoa ou o observador, isso lhe afastará. É-lhe necessário aquecer a ideia e ao conceito de que você não é nem esse corpo, nem esse mental, nem qualquer forma, nem qualquer pensamento. Aceite isso conscientemente, e você o provará a si mesmo. Nada mais é necessário. Porque a evidência está aí, porque vocês são, atualmente, mais numerosos a viver aqui através dessa personagem e dessa história, no coração do coração. E que não existem mais as camadas isolantes intransitáveis, tanto no nível dos corpos sutis, como no corpo de eternidade. Aceitem a simplicidade, e certamente, o caminho da infância, o mais simples de colocar em prática, atualmente, sem esforço, sem dificuldade, sobretudo, sem freio. E é tudo. E tudo, naturalmente. Isso se produz por si mesmo. Isso que lhe permitirá ser liberado da pessoa.
você agirá, então, o que quer que você tenha a viver, a realizar, a fornecer nesse mundo como esforço, quer seja o trabalho, as relações, e todos os aspectos de sua vida, de forma cada vez mais leve. Mas retenha que você não deve procurar isso, segundo a pessoa, nem mesmo segundo o observador. E que se você aceita esse princípio, você o viverá com facilidade, com leveza, sem fricção, e sem dissabor. É o momento em que vocês constatam que os pensamentos e o mental, assim como as crenças e os hábitos, criam seu próprio confinamento, pois não existem que ao seu nível individual, que mantém ainda como vocês o veem, a ilusão desse mundo. O único marcador é, evidentemente, a alegria ou a paz. Não há outro. E quando você constatar em apenas alguns segundos, como eu disse ontem, 1/1000 de segundo, porque é muito rápido, que há algo que está aí, que sempre esteve aí, o relaxamento natural em relação à identidade ao corpo ou ao observador, mas ela desaparecerá por si mesma. Isso não se faz após uma ascese ou um trabalho, mas, justamente, após o desaparecimento de toda a ascese e de todo o trabalho. A paz ou a alegria é o estado natural a manifestar, que não tem necessidade, como eu disse, nem de objeto, nem de sujeito, nem de circunstâncias, nem de condição, porque você é um montante de tudo isso. E então, sua pessoa estará aí, mas você estará livre dela. Você verá esse corpo e essa vida, como os meios, simplesmente, de irradiar a luz que você é, além de toda a atenção, além de todo olhar, de toda a vontade, como de toda a crença, que desaparecerão por si mesmos. Para isso é necessário ser natural, espontâneo, nada frear, mesmo nos elementos contrários, por assim dizer, à luz, como os estados emocionais ou de dor, de qualquer natureza que seja. Do instante em que isso lhe pareça complicado, você não está mais no observador. Permaneça tranquilo, seja tranquilo, em um certo momento, quaisquer que sejam as atividades de sua jornada, isso lhe permitirá se reencontrar em sua inteireza, além de todo o mundo e de toda forma. Observe, simplesmente, se você o deseja, o alívio e as modificações de seu humor, de seu mental e de sua pessoa. Você não tem nada mais a empreender, nem a pensar, nem a fazer. Aceite esse princípio, e verifique-o por si mesmo. Em alguns casos, a personagem e seu mental podem repugnar e não lhe deixarem tranquilos. É muito bom sinal, porque ele se colocará diante de você. Naturalmente, aí também. Isso que eu digo para você é válido para cada um que não percebe essa alegria da qual falamos. Isso está acessível em cada um, qualquer que seja sua idade, quaisquer que sejam suas crenças iniciais, quaisquer que sejam suas negações ou quaisquer que sejam suas aceitações. Prossigamos. Uma irmã aqui presente se pergunta a respeito do acolhimento. Quais os passos a praticar para acolher, por exemplo, e agradecer a luz, agradecer pela dor quando formos acolher uma dor, ou é preciso exprimir algo? BD. Como eu disse, e eu completo aqui por essa questão a qual eu respondo. Não há prática. Não há. O acolhimento é uma postura da consciência. A consciência é manifestada e expressa. Basta, simplesmente, estar tranquilo, quer isso consista na dor ou a identificação ao corpo, pouco importa. Acolher consiste, simplesmente, em se deixar atravessar, sem nada reter. Voltar a ser como uma criança, totalmente imersa no instante presente, sem outro objetivo que desfrutar do instante. Qualquer que seja o estado do corpo, como eu já disse, ou do mental. Mas do instante em que você queira ritualizar ou realizar o que quer que seja, você não está tranquilo. É por isso que eu insisto na imobilidade, nessa noção de acolhimento. No primeiro momento, tanto do corpo, como do silêncio das palavras, interior e exteriormente. Na vacuidade que criará de si mesma, essa alegria. Nada mais. Quando você não existe, um pensamento, as emoções, particularmente, no que concerne a cólera, qualquer que seja.
A cólera vem da pessoa entrando em contato com a luz que está ao redor de cada corpo efêmero. Isso desencadeará o que é chamado fogo por fricção, que desembocará no fogo vibral e a cessação de toda percepção. E aí, a alegria emerge natural e espontaneamente. Você não tem nada a controlar, nada a dominar. E da mesma maneira que você se deixa atravessar, você deve também aceitar e deixar exprimir-se a cólera, a dor. Tudo isso que concerne ao corpo e às emoções não deve ser reprimido, mas aquecer, aí também. Isso permitirá esvaziar esse saco de carne, disso que o polui. Nesse momento, toda a dor, qualquer que seja, todas as doenças, quaisquer que sejam, não poderão que se apagar, porque elas serão iluminadas pela luz que você é. Você não pode chamar a luz, porque, hoje, é mínima a distância entre a pura luz que você é e a luz que você considera vir de qualquer lugar de seu corpo ou alhures. É assim que vocês se reencontram. É assim que vocês reconhecem e compreendem, ao vivê-lo, que todo conhecimento, toda experiência, hoje, não serve para mais nada, senão para afastá-los da verdade. Aceite aí esse princípio e verifique por si mesmo, pela experiência, que isso é verdadeiro. E não pode ser diferente, porque as circunstâncias não têm mais nada a ver com relação ao que existiu, após uma eternidade nesse mundo. O processo dito ascensional ou de liberação foi realizado. Vocês são cada vez mais numerosos a vivê-lo, mesmo sem saber o que é. Mas todos e cada um são capazes de ver se estão na paz ou alegria, e que isso não tem nada a ver com as circunstâncias de seu humor, de sua vida, ou qualquer posse que seja. E nesse momento, também, você será liberado da pessoa. E é tudo. Prossigamos. Você poderia desenvolver sobre o papel do dinheiro na sociedade ocidental. E a segunda parte da questão, e as relações e transações entre nós. Agora, eu vou começar pelo dinheiro. Eu creio que Maria, há muitos anos, evocou de maneira muito justa, isso que vocês nomeiam dinheiro. Eu lhes lembro de que nas sociedades ditas primitivas, a única moeda de troca era isso que vocês próprios faziam. O problema, vocês o sabem, é que o dinheiro permite comprar aquilo que não foi feito por vocês mesmos, e evidentemente, aqui, o desequilíbrio entre a riqueza e a pobreza, aqui como por todo o mundo, é cada vez mais importante. E eu não falo, nem mesmo como Maria falou, no ano de 2005, do que estava relacionado à usura, que é a pior das escroquerias. É acordar ao dinheiro um valor intrínseco e não mais um valor de troca. Vocês retardam, com o dinheiro, a livre circulação da energia, dos frutos e da consciência. Mas todos os modelos de sociedade atual funcionam assim, exceto para a usura, como vocês o saibam, talvez, em algumas partes do mundo. A usura, isto é, atribuir ao dinheiro um valor ligado ao tempo, é o pior dos confinamentos. Não tanto no nível individual, mas coletivo, porque ele induz diretamente a um medo de não ganhar a vida, de não poder pagar. Então, depois de quanto e qual tempo ganha-se a vida? Reflitam sobre essa simples frase: vocês estão na vida. O que vocês querem com ganhar a vida? Agora vocês irão me responder: sim, eu devo pagar isso. Sim, eu tenho responsabilidades. Eu estou de acordo, mas o que é que vocês querem? A segurança ou a liberdade? Cabe a vocês escolher. E vocês estarão diante dessa escolha com cada vez mais frequência. E eu não posso responder em seu lugar. Mas vejam a coisa claramente. Eu não digo para se privarem do dinheiro, mas de colocá-lo no seu devido lugar. Enquanto valor de troca, e não valor de usura, nem de obrigação em relação ao fato de ganhar sua vida. Eu diria mesmo, que hoje, mais há dinheiro, mais há medo. Aquele que falta, ele pode sentir a falta. Mas hoje, não pode existir o menor medo. Só aquele que teve ou tem medo em relação a isso. A segunda parte da questão foi: e as relações e transações entre nós? BD.
Está vago. Do instante em que você vive a alegria, não há nem transação, nem relação com o outro. Porque na alegria, você é tão real e concretamente outro quanto você. Se você não é mais o corpo, se você não está mais identificado a isso que se vive aqui, então, o outro é tanto quanto. Não se ocupe da relação. Ocupe-se de ser você mesmo. E a relação com o outro ocorrerá, nem mesmo enquanto relação ou uma ligação, mas como um ato de amor livre. Nenhuma consideração de ordem social, de ordem física ou de ordem familiar pode mais intervir. Na paz e na alegria há um mesmo amor voltado ao marido ou à esposa, ao filho ou ao inimigo aparente, senão não é o amor. Há, ainda, uma personificação, um apego à relação, e em nenhum caso pode ser chamado amor, principalmente, se você o chamar de amor voltado a uma pessoa, qualquer que seja. Se você tem uma preferência, que é normal no seio da dualidade, você se engana. Nesse momento, o dinheiro como a relação, não tem mais qualquer interesse, porque você não é mais sua vida, mas você é a vida. E se você é a vida, tudo transcorre livremente, tanto a relação quanto o dinheiro. Será dado a você isso que é justo e necessário. Faça como o pássaro, mas ainda é preciso ousar, que não se preocupe com o que irá comer amanhã. Aceite essa inocência e a vida lhe retornará centuplicado. Mas, evidentemente, e vocês todos terão percebido, mais ou menos, seja no Ocidente ou alhures, que a armadilha é o dinheiro. E sendo a maior armadilha, cria o enriquecimento material e a pobreza do outro lado. Aí, também, o desequilíbrio é natural, pois não há nenhuma harmonia e nenhum equilíbrio já de início. Pois o dinheiro é sem lastro e poupado. Do instante em que o dinheiro sirva a outra coisa que ao valor de troca, vocês estão enganados. Vocês se sobrecarregam. Em um dado momento, será necessário fazer a escolha entre esse mundo que desaparece, e a espécie social desaparecerá antes mesmo do evento. Isso está em curso, em que vocês não poderão mais comprar nem vender. Vocês não poderão que ser. Esqueçam a não aceitação de que o valor do papel e o que vocês têm nas instituições financeiras já não lhes pertence mais, o que quer que vocês pensem. A verdadeira paz não pode vir de nenhuma posse, qualquer que seja, mesmo a mais segura. Por ora, no Ocidente, vocês começam a descobri-lo, mas vocês o viverão na totalidade. E isso não é uma profecia nem uma predição. É a situação atual. Já está em curso. Sejam a vida, essa vida livre, que não depende de nenhuma facilidade, de nenhuma opulência como de nenhuma falta. Todo o resto decorre daí, naturalmente. É assim que vocês provam a si mesmos, não apenas a fé, mas a realidade do que vocês são. Enquanto vocês estão apegados a um papel, a uma função, a uma profissão, a um rótulo, qualquer que seja, vocês estão livres em alguma parte, mas ainda apegados ao sistema, mesmo sem estarem apegados ao dinheiro. A um dado momento vocês não poderão mais mentir para si mesmos. Vocês não poderão trapacear consigo mesmos. É lógico. Todo mundo confinado, toda a sociedade de consumo levam, inexoravelmente, à sua própria consumação, à sua própria destruição, porque é um absurdo. Não foi nem mesmo a luz nem a iluminação que o fizeram. Eu diria que é a consequência direta da sociedade. Agora, é claro, vocês me responderão que vocês não podem escapar da sociedade por múltiplas razões, mas vocês podem se colocar à margem dela. E se vocês têm suficientes meios, como vocês dizem, não há qualquer obstáculo para mudar de lugar, para não ser mais tributário de um sistema social. Eu lhes lembro, como foi dito, com justa razão por Sri Aurobindo, no Apocalipse de João, vocês aceitam a marca da besta ou a marca do amor. Isso lhes será apresentado. O que vocês irão fazer? Reflitam sobre isso agora, não para ter medo, mas para observar. Como vocês poderão estar apegados, apesar de vocês, independentemente de vocês? O elo da sociedade não é a humanidade ou o humanismo.
não há que o dinheiro. E vocês recaem no culto ao bezerro de ouro, por medidas de segurança, pela necessidade de conforto. Qualquer que seja esse elemento, tudo que é segurança, não faz que remeter-lhes ao medo, e em nome do amor. Ainda mais, eu os lembro de que, quando a alegria não é vivida, mesmo por intermitência, vocês não podem mais trapacear. E vocês veem, realmente, através do filtro da pessoa, mas liberados dela, tudo isso que cria o dinheiro, tudo isso que cria os laços, tudo isso que criou a sociedade dita moderna. Vocês veem a emergência por toda parte das forças opostas à vida, não? Em qualquer domínio que seja. A um dado momento, vocês não poderão mais participar disso, porque isso os deixará doentes. E já é o caso para muitos dentre vocês. Agora, não se ocupem disso, mesmo se o vejam, mas ocupem-se muito mais de si mesmos. Vocês não têm ninguém a salvar. Vocês têm apenas que compreender o que é real no seio da ilusão. Vê-lo, claramente, sem desvios, sem se ofuscarem, sem medo. Não se esqueçam de que isso que vocês chamam democracia, não é que o consentimento abusivo a uma história que não é verdadeira. Isso que se descobre, hoje, através da iluminação da luz em todos os domínios. Vocês não podem ser banqueiros ou políticos e serem verdadeiros. É impossível. Senão, vocês mentem para si mesmos, estão no medo. E a alegria os afasta disso, inelutavelmente, inexoravelmente, o que quer que vocês façam, o que quer que vocês digam. É o jogo normal da iluminação. É o jogo normal de seu reencontro. E vocês veem isso claramente. Quer vocês o aceitem ou não. Podem vocês viver na sociedade, sem trabalho, sem dinheiro e sem ajuda? Não. Então, o que vocês fazem nesse caso? Não é caso de se tornar um eremita, a menos que o apelo seja muito, muito forte. Vejam isso, já. A iluminação é essencial. Permaneçam tranquilos. Façam o que a vida lhes pede para ser feito, faça as suas obrigações, eu sempre o disse. Mas, hoje, eu digo outra coisa. Isso se tornará intolerável para a consciência, para a própria pessoa. E é assim que muitos irmãos e irmãs, por esse desgosto relativo à sociedade e ao funcionamento desse mundo, irão libertar-se da pessoa e também da sociedade. A democracia não é que o consentimento de um conjunto de indivíduos para o proveito de outros. Nada mais. O que quer que digam, qualquer que seja o discurso. Isso faz parte da predação. Tudo que é finança, tudo que é político, tudo que é bancário, não é que a tradução da predação. Nada mais. E mesmo no nível de sua consciência, ganhar dinheiro a partir do dinheiro, ou interesse, lhes fará muito mal. E é lógico, porque, aí também, é uma forma de predação. É a exploração do homem pelo homem para o homem, para alguns. Vocês chamam isso neoliberalismo, mas é a inversão total da liberdade. É a escravidão total. É necessário afirmá-lo, hoje. É necessário vê-lo. Porque isso está cada vez mais claro. Cada vez mais insalubre. Cabe a vocês ver. Cabe a vocês decidir. Mas vocês não podem mais nutrir a sociedade e isso que vocês são. As regras nessa fase transitória, qualquer que seja sua duração, mudam a toda velocidade, qualquer que seja o país, e não é a progressão do mal, é a iluminação da luz que, simplesmente, lhes mostra o que foi ocultado e as forças de resistência do ego coletivo que fazem de tudo para se opor. E vocês sabem bem que as ciências, as mídias, as imagens, não estão aí senão para divertir e repeli-los de seu reencontro, e nada mais. Vocês se confinam pelas leis. Vocês estão fechados em certas morais e imoralidades. Vejam isso. Vocês não têm que reagir, aí. Desde que aquecido e visto, tudo será feito pela inteligência da luz para liberá-los real e concretamente dessa ligação absurda ao sistema, ao dinheiro ou à relação, como a noção de relação pessoal. Vocês não podem mais fazer diferença entre seus filhos e qualquer outra criança.
A iluminação da luz e a inteligência da luz irão mostrar-lhes, se isso ainda não aconteceu, de maneira crua e brutal. Vocês o veem todos os dias sobre suas telas, não? Toda sociedade que, voluntariamente, se afastou da lei do amor, não pode senão ir à perdição. E isso que vocês veem sob seus olhos, no Ocidente como alures, não é que é resultante da conclusão disso que dura após milhares de anos, nesse ciclo. É preciso ser lógico. O amor é dom. A vida em sociedade é possessão e escravidão, a sua e dos demais. Não é mais tempo de compor. É tempo de ver claro e deixar a decisão ser tomada pela vida, qualquer que seja. É uma questão de escolha entre, de um lado, o efêmero e seu sofrimento, do outro, a eternidade e sua alegria. Vocês ultrapassaram esse face a face e vocês continuam tudo isso, mas depois será preciso decidir. E da sua localização, que vocês terão escolhido e vivido, vocês terão que vivê-lo até o final dos tempos, isso que vocês escolheram. Então, é claro, hoje, aquele que não tem dinheiro é miserável. Mas quando a estrutura social explodir, e isso já está em curso, aquele que não tem nada será totalmente livre. Dito em termos um pouco duais, é tempo que a justiça seja feita e prestada. Isso não tem que durar muito. E lembrem-se, aí, também, de que se a alegria nua, sem objeto, sem sujeito aparece, ela porá fim, por si mesma, a essa escravidão, para vocês e para todo o mundo, e vocês o veem ao redor de vocês. Não é amanhã. E agora, já está aí. E é através de todos esses acontecimentos que se dão no conjunto deste planeta, quer seja a atividade elementar, quer seja a atividade telúrica, cósmica, quer seja em nível social, familiar, que isso se vê. Toda sociedade baseada no consumo, nas leis, evolui para sua destruição desde o seu interior. E alguns países já o vivem, no nível coletivo. Aí, também, são os hábitos tomados de longa data, eu digo, milhares de anos, em relação ao fato de ganhar sua vida, de encontrar seu lugar nessa sociedade, de obedecer às leis, que são essas leis que substituem a lei do amor e a moral, a mais elementar, em todos os países. Então, aquele que permanece na pessoa após essa iluminação. O que é que isso fará? A guerra. Aquele que vive a paz, ele estará ainda mais na paz. Porque os últimos engramas de predação ligados aos hábitos coletivos irão voar aos pedaços, e já estão voando aos pedaços. Vocês estão diante de sua responsabilidade, de tudo isso que vocês construíram, eu diria mesmo, que nós temos construído. Pois eu lhes lembro de que eu fui comerciante também, e que eu era duro nos negócios. Mas vocês estão em outra época, em que isso não pode mais durar. É cru, é violento, isso pode ser desestabilizador, mas isso faz parte do choque. Desde que vocês tenham começado ou alcançado sua ressurreição, não pode ser diferente. Não recolhemos os pedaços de um sistema a serviço da predação e da escravidão, nós os queimamos pelo amor. Ele é queimado pelo amor, naturalmente. Porque essas são interrupções do fluxo da vida, assim é o dinheiro, assim são as relações, assim é, também, a sociedade. É uma constatação que cada um pode fazer sem dificuldade. Porque vocês o verem. Não serve para nada desviar o olhar. Não serve para nada querer ignorá-lo. É preciso atravessá-lo, aí também. E quando eu digo, é preciso, não é uma injunção ou nenhum nome, isso se faz por si, também. Isso irá passar, também. Está em curso. O mecanismo que vocês nomeiam entropia tomou a sociedade, integralmente, todos, assim como vocês, isso é sabido. Silêncio. E agora, você pode prosseguir. Não há mais questões escritas, mas há alguém que quer colocar uma questão. Continua. Tradutora, Célia Leal.
Jean Caillon, 4 de setembro de 2018.